Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui para a gente juntinhos estudarmos um texto do irmão Arthur Coelho chamado A Existência da Vida Cristã. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para nós meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Uma meditação para cada dia do ano. Bem, então quando a gente lê o Manancial, ou sozinho ou acompanhado, nós somos inspirados, exortados e edificados. E isso vai promover o nosso crescimento cristão e, lógico, né, o nosso engajamento com a missão de Deus. Eu não escrevi o texto, quem escreveu foi o pastor Arthur Coelho, por isso que eu vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então vamos orar, pedir ao Senhor que nos ensine, que nós possamos ter ouvidos de ouvir e possamos aprender e colocar em prática. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, de podermos fazer esse devocional, que o Senhor possa nos ensinar e que nós possamos aprender. Obrigada, Jesus, perdoa os nossos pecados, esteja conosco, dá uma porção dobrada do teu Espírito para nós. É o que te pedimos, em teu nome, Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. O nosso texto está em Filipenses. Nós vamos ler o capítulo 1, dos versículos 12 até o 26. Então vamos lá. Ele diz assim, ó. Essa carta foi escrita para o povo lá de Filipos, né? Que eram os irmãos que acreditavam em Jesus Cristo. E quem escreveu foi Paulo e Timóteo para eles, né? E eles dizem assim: desejo, portanto, irmãos, que saibais que tudo que me aconteceu, no caso, o irmão Paulo, tem ao contrário servido para o progresso do Evangelho. De tal maneira a ficar evidente para toda a glória do palácio, para todos os demais, que é por causa de Cristo que estou na prisão. E os irmãos, em sua maioria motivados no Senhor por minhas algemas, ousam pregar com mais coragem e determinação a palavra de Deus. É verdade, contudo, que alguns proclamam a Cristo por inveja e rivalidade, porém outros o fazem com boas intenções. Esses o fazem por amor, conscientes de que fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Mas aqueles outros anunciam a Cristo apenas por ambição egoísta, sem sinceridade, imaginando que podem aumentar o sofrimento ocasionado por essas minhas algemas. Todavia, que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos escusos ou nobres, Cristo está sendo proclamado. E por isso me alegro. Em verdade, sempre me alegrarei. Pois eu estou certo de que o que se passou comigo resultará em libertação para mim, graças às vossas súplicas e pelo socorro no Espírito de Jesus Cristo. Aguardo com ansiedade e grande esperança que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda a intrepidez, tanto agora como em todos os dias, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja durante a vida ou mesmo na hora da morte. E nós vamos até o 26. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, certamente apreciarei o fruto do meu labor. Mas já não sei o que escolher. Sinto-me conclamado pelos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. Mas entendo que por vossa causa é mais necessário que eu permaneça no corpo. Portanto, imbuído dessa confiança, creio que vou permanecer e continuar com todos vós para o vosso progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, uma vez mais, o vosso louvor e glória em Cristo Jesus, transborde por minha causa. Amém? Bom, então, estamos aqui para estudar a existência da vida cristã. E o versículo que a irmã
que o irmão Arthur Coelho escolheu é o 21, que diz: pois para mim, viver é Cristo e o morrer é lucro. Bom, isso aí é uma frase, né, que o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, nos disse, né? Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. E o Cristo que ele está falando aqui é o Jesus que é descrito em Filipenses 2. Aquele que sofreu na carne e foi exaltado ao lugar de honra com Deus. Nós vamos ler também, tá? Em Filipenses 2, do versículo 6 até o versículo 11, que diz assim: o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante a seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus também exaltou sobremaneira a mais elevada posição e lhe deu um nome que está acima de todo e qualquer outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui o irmão Paulo está falando deste Jesus, né? Aquele que sofreu na carne e foi exaltado e está num lugar de honra ao lado de Deus. O Cristo do Evangelho é o Senhor, né? Ele é tudão. Para Paulo, Jesus dá um único significado possível à vida. O Salvador faz isso ao se revelar, ao restabelecer por meio do seu ato de redenção, de morrer na cruz, de nos salvar, a verdadeira relação que existe entre nós e Deus. Ele faz isso de acordo com o seu próprio ser, de tal maneira que a gente que peca, que é pecador, que crê, que reconhece que Jesus Cristo é o nosso Salvador, de acordo com a palavra de Deus, que Ele é o nosso Redentor, a gente recebe o dom gratuito de Deus, a graça de ser salvo. A gente não pode dizer isso melhor do que as palavras do irmão Paulo, que ele fala em Colossenses 3,4, que diz assim, ó: E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Tá aqui, ó, em Colossenses 3,4. Então, o que o irmão Paulo está dizendo? Que como consequência de uma vida perfeita e morte, tudo o que Cristo é diante de Deus, Ele é pra gente também. Ele é o Filho sem pecado para nós. É o parceiro da aliança verdadeira pra gente. Ele é o amado para nós todos. Ele é justo, Ele é santo, a nossa vida. Ele é o perfeito adorador de Deus. Tudo isso Ele é. E Ele é tudo para nós. Então, a partir do Evangelho de Cristo, surgem o propósito e o poder da existência cristã. Então, a partir de Jesus, a partir do seu Evangelho, a gente sabe por que a gente está aqui. Todos os frutos do Evangelho são apenas consequências de um viver diário e íntimo com Cristo. Então, que a gente possa, de verdade, ter discernimento sobre a importância dessa existência da vida cristã e que as pessoas possam ver isso em nós. Tá bom, irmãos? Então, nosso manancial termina assim, ó: que Cristo habite ricamente em nossos corações. Bom, agora eu vou terminando, né? Deixando o meu abraço de urso, ó. Todo dia eu deixo um abraço desse, né? Todo dia. E quero lembrar vocês, né, que quando a gente tem discernimento da importância da existência da vida cristã, o abraço dá super mega certo. Quero que vocês também sejam conscientes, não só da vida cristã, mas por que nós temos uma vida cristã. E temos uma vida cristã por causa do versículo que a gente resolveu decorar esse ano, que é 1 Tessalonicenses 5,9, que diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira,
mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, eu me despeço com a frase do ano que diz: não tema, Deus já está lá.